Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Capacita-nos, Senhor, e dá entendimento. Amém. Amém, irmãos. Acabei de fazer a leitura dos 10 mandamentos. Tivemos toda uma sequência. Pela graça de Deus, conseguimos explicar mandamento a mandamento. Aí eu fiz essa leitura relembrando. Os mandamentos, eles protegem um preceito. Eles expressam o caráter de Deus. Então, relembrando, o primeiro mandamento é contra o politeísmo. Segundo mandamento, contra as imagens. Terceiro mandamento, sobre os juramentos vãos. Quarto, sobre o sábado. Quinto, respeito aos pais e honra. Sexto, não matar. Sétimo, adultério, protegendo o casamento. Oitavo, roubar. Nono, a mentira, o falso testemunho. E 10º, a cobiça. O que você tem que ter em foco sobre os 10 mandamentos? Eles sempre vão guardar o princípio. Você tem que transportar o princípio que eles protegem e trazer, procurando essas mesmas verdades no Novo Testamento. Alguma dúvida, você pode ir para o canal da igreja, vai estar tudo bem explicadinho ali como você usar o recurso. O que está em jogo aqui? Deus tirou o povo do Egito, o Mar Vermelho abriu, o exército de Faraó foi morto miraculosamente, e aí Deus traz o povo até o Sinai. E o quadro no Sinai, Deus aparece para o povo. Primeira coisa você entender, Deus é espírito. Eles não viram nenhuma imagem no morro. Eles viram o manifestar de nuvens, de trovões, de fogo. Ouviram a voz de Deus. Toda aquela situação. Inclusive, nós vamos ver, eles temeram. Por quê? Porque a coisa mais parecida que eles tinham visto até então está em Êxodo 9, na praga da saraiva de pedras. Quando Deus se manifestou na saraiva, o poder foi imenso, choveu pedra, relâmpagos, uma coisa terrível. E isso deixou o povo
extremamente temeroso. Quando eles viram aquela figura do Sinai, nós vamos ver mais à frente que inclusive eles não queriam nem ouvir a voz de Deus, que eles achavam que se eles ouvissem a voz de Deus, eles iam morrer. Falar uma coisa muito importante para vocês. Se o Altíssimo, o Eterno, se manifestasse agora aqui no nosso meio, com certeza nós teríamos a mesma reação. Porque não é brincadeira a presença do Criador do Universo, do Todo-Poderoso. Isso que aconteceu com o povo aqui é a coisa mais normal. E nessa palavra nós vamos entender porque que nós chegamos diante de um Deus tão poderoso, um Deus tão temível, por causa do seu poder. E nós nos achegamos a Ele em paz, guardados. Porque esse capítulo, além de falar dos 10 mandamentos, ele vai normatizar princípios gerais para o culto a Deus. O que eu vou demonstrar nessa noite? Que o culto a Deus tem regras. Quem estabelece as regras? O próprio Deus. Aqui no caso, nós não vamos ter regras de liturgia, do andamento do culto. Por quê? Porque essas regras vão aparecer no culto cristão do Novo Testamento. Mas aqui eu tenho talvez os princípios mais importantes de como eu devo cultuar a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Êxodo 21, versículo 18. Não, Êxodo 20, versículo 18. Perdão, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Veja, o povo se afasta do monte. O que é importante você entender? Esse sonido da trombeta não foi o povo que tocou a trombeta. Isso aqui é um som vindo da manifestação de Deus. Por que isso é importante? Porque hoje existem alguns grupos cristãos que querem insistir no toque de chofar, no toque de trombeta, e alguns inclusive querem usar esse texto. Eu tenho que lembrar que o toque de trombeta, o toque de chofar, ele estava ligado à movimentação das tribos de Israel. Ele estava ligado à comunicação com o povo. Ele também tinha uma ênfase militar. É algo que mais se aproxima com o que nós vemos nos filmes, daquele corneteiro da infantaria. Era um toque para avisar. Agora, nesse caso aqui, é um dos aspectos da manifestação de Deus. E o povo vendo aquilo, se afastou. E aí o texto continua explicando, 19. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja que interessante, estudando para essa palavra, eu caí numa palavra do reverendo Augusto Nicodemos. E ele dá um ensino muito bom sobre esse capítulo, muito legal. E aprendi uma coisa interessante com ele, aqui tem uma rima. Mais ou menos eles estão dizendo o seguinte, se Moisés falar, ouviremos. Se Deus falar, morreremos. É uma rima em hebraico. E isso só fica registrado no texto original. Mas para vocês terem uma ideia, eles não queriam ouvir diretamente a voz de Deus. O que acontece? Eu tenho aqui os 2 primeiros critérios para o culto a Deus. Primeiro critério, temos que temer a Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Deus é temível. Ele é o grande El Shaddai, Senhor dos exércitos. Então a base do culto a Deus, da antiga e da nova aliança, é o temor a Ele.
a quem você está servindo. Eu não estou falando o medo a ele. Mais à frente, o próprio Deus vai mostrar que não é para ter medo, mas é para ter temor. Ter temor em quê? Em não desobedecer, em andar de maneira que agrada a Deus, entender que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual tem consequências, que a coisa não é assim. E para vocês terem uma ideia, Deus é tão temível que o povo aqui pede um mediador, Moisés. Porém, nós hoje, nós só estamos sentados aqui, olha, entenda uma coisa, Deus está presente. Amém. Ah, obrigado. O que acontece? Sempre que a igreja se reúne para louvar Deus, Deus está presente. Sabe por que o monte não está fumegando? Porque não está todo mundo assustado, não está todo mundo assim? Por quê? Porque nós podemos entrar na presença de Deus, porque nós temos um mediador, Jesus Cristo. Sem Ele, nós não poderíamos nem vislumbrar a face. Sem Ele, nós não poderíamos apresentar orações, porque o cristão, quando apresenta orações, ele está entrando no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos de maneira indevida, com qualquer mancha de pecado, você é fulminado. Agora, por causa do nosso mediador, Jesus Cristo, aquela simples oração que você faz antes de comer, que você está entrando no Santo dos Santos, não despreze aquilo. Aquilo tem valor. E se você não faz isso, minha orientação é que você comece a fazer. Porque é uma questão de agradecimento a Deus, ações de graças. Mas faça com entendimento, essa oração estou apresentando diante do Deus Altíssimo. E nós só conseguimos cultuar a Deus por causa da mediação de Cristo Jesus. Sem isso seria impossível, sem a cobertura do sangue. Para fazer expiação dos nossos pecados seria impossível. Esse é o segundo critério para adorar a Deus. Para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Não estou falando de relacionamento, estou falando de culto. Você tem que ter um mediador. Esse mediador não é o pastor, esse mediador não é o reverendo, esse mediador não é presbítero, não é diácono, não é nada. É Jesus Cristo. Função dos presbíteros é outra. É uma função de autoridade. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha que interessante o critério. Deus faz aquilo para mostrar para o povo quem ele era, o poder dele. Mas a ideia não era deixar assustado. A ideia era despertar um santo temor, que nós devemos ter até hoje. Mas por que Deus fez isso? Olha, vocês têm que temer é o pecado. Vocês têm que temer a desobediência. Vocês têm que temer o que desagrada a Deus. Vocês não têm que ter medo de Deus. Percebe? É muito claro. Isso daqui é o terceiro critério do culto a Deus. Não se cultua a Deus em pecado. Se há pecado, é necessário confissão e arrependimento, e abandono e transformação. Barra limpa. Porém, como você tem um mediador perfeito, você pode chegar tranquilamente diante de Deus, com o coração sincero, confessar o seu pecado e andar em novidade de vida. Por isso que você precisa do mediador, você precisa de um sumo sacerdote, que no caso de Jesus é segunda ordem de Melquisedeque. O povo da antiga aliança também precisava de um sumo sacerdote que apresentava sacrifícios. É que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito.
Lembra, Jesus ele tem uma tripla função, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Ele exerce essas três funções com perfeição. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 21. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Veja, o versículo 21 mostra aquilo que eu falei, ninguém viu uma imagem. Era uma espécie de uma escuridão que se manifestava tudo aquilo. Porém, o povo ficou de longe, e aqui o versículo mostra a intimidade do mediador Moisés com Deus. Porque ele se achegou a Deus. Isso é muito importante, intimidade. Outro critério de culto. É necessário você buscar dia após dia, conhecer o Senhor através das Escrituras. E conhecendo o Senhor, ser mais cheio do Espírito Santo e se tornar mais íntimo com Ele. Esse é o outro critério de culto a Deus, que está sendo estabelecido aqui. Se você olhar os patriarcas, nenhum teve isso. Quem está tendo isso sistematizado pela primeira vez é Moisés, o grande libertador do povo. Deus está ordenando o culto. Na época dos patriarcas era um pequeno povo. 75 entraram no Egito. Aqui é uma multidão, milhões. O povo está formado. A profecia se cumpriu. O povo foi liberto. Agora tem uma terra a ser tomada. Mas não pode entrar nessa terra e cultuar Deus de qualquer maneira. Mais à frente nós vamos ver isso. Então Deus está orientando o seu povo, da mesma maneira que hoje você pega o Novo Testamento e nos orienta sobre o culto a Deus. Já viu aquela frase, eu não adoro Deus assim, então você não está adorando o Deus da Bíblia. Deus não aceita adoração, por mais sincera que for, fora dos seus critérios bíblicos. Ah, pastor, eu não acredito, por sua conta e risco. O dia que você tiver cara a cara com Jesus, você vai entender melhor. Se chegar lá, né? Porque uma atitude rebelde em relação à Bíblia é um sinal perigoso que talvez você nunca nasceu de novo. Você é um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino que vai para uma igreja. Se não nasceu de novo, você vai morrer e vai para o inferno. Simples assim, porque uma das marcas de quem é nascido de novo tem prazer em obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Vamos seguir, tomar um golinho de água. Versículo 22. Então, disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que, dos céus, eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Olha que interessante. No mesmo capítulo, Deus repete o preceito. Não façam ídolos, não façam imagens. Vocês viram que eu falei do céu. Não tem como eu estar aí na terra, na forma de um ídolo. Então Deus repete. Lembra da regra teológica? Quando algo é repetido no capítulo, presta atenção naquilo. Ali é uma ênfase. Presta atenção. Então, o que Deus está começando a normatizar? Olha, não façam imagens como os povos da terra que vocês vão tomar. Deus vai começar a fazer uma diferenciação entre o culto a Ele e o culto pagão. É isso que Deus está estabelecendo aqui. E que vai ser aperfeiçoado durante o livro de Levítico, durante o livro de Números, e Deuteronômio vai fechar a questão do Pentateuco. E Josué vai botar tudo aquilo em prática. E os juízes vão colocar tudo por água abaixo. Mais ou menos essa é a história do povo. Mas vamos seguir. Versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome,
Virei a ti e te abençoarei. Irmãos, entendam, os povos pagãos tinham templos. Os povos pagãos tinham altares suntuosos. Alguns deles eram enormes. A arqueologia desenterrou monumentos chamados zigurates. Zigurates eram uma espécie de pirâmide. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 10.000 pirâmides espalhadas pelo mundo. A marca da adoração aos falsos deuses é uma adoração em templos e em altares suntuosos. O que Deus está fazendo aqui? Vocês vão fazer um altar de terra. Sabe como é que faz um altar de terra? Você pega uma pá, amontoa tudo. Vup, 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 bate com a pá, quem já juntou um monte de terra sabe, e sacrifica em cima, bota a lenha e sacrifica em cima. Sabe o que Deus está falando? Vocês são peregrinos nessa terra. Não é para ficar fazendo adoração pagã, altares pagãos que exaltam o homem. Vocês simplesmente vão me adorar aonde eu determinar. E aonde acontecer essa adoração determinada e correta, eu vou comparecer. Se você tiver oportunidade, vai lá no livro do Gênesis e pesquisa os altares de Abraão. Abraão fez pelo menos 5 altares para servir a Deus. É interessante, tudo muito simples, uma adoração muito simples, mas que foi aceita por Deus. O que Deus está fazendo aqui? Diferenciação entre o culto a Ele e o culto pagão, que nós vamos ver mais à frente, era extremamente sofisticado. Olha o tamanho dos templos pagãos. São templos suntuosos, que estão marcados por todo o planeta. Alguns até nem se sabe direito como que eles conseguiram colocar as pedras lá. Existe alguns teólogos um pouco mais ousados que creem até em participação demoníaca, ou até em força sobre-humana, pode ser até por ferramentaria, por alguma coisa, mas existem templos, por exemplo, o templo de Baalbek, na Síria. Se juntassem 50 dos mais poderosos guindastes que existem hoje, os 50 juntos não conseguiriam movimentar aquela pedra. Como que a pedra foi parar lá? Por que ela foi parar lá? Deus não tem parte com esse tipo de adoração. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Olha que interessante. O que é buril? Buril é um instrumento de corte, um instrumento de manuseio. O que Deus fala? Olha, o altar é de terra, mas se você quiser fazer um de pedra, você só ajeita as pedras e sacrifica em cima. Eu não quero ferramenta. Por quê? Porque quem usava... Na verdade, deixa eu até redimensionar aqui. O sentido disso aqui se perdeu na história. Nós não temos certeza por que não podia usar ferramenta. Se perdeu. O que nós temos é uma desconfiança dentro do contexto, é uma hipótese. É uma sugestão de interpretação de que ao usar ferramentas estariam igualando a construção dos templos pagãos, e Deus não aceita isso. Mais à frente, quando nós vemos a construção do templo de Salomão, seguiu essa regra. A coisa foi feita de maneira diferente do que as nações faziam. Entendeu? Mas o que Deus está estabelecendo aqui? Diferenciação entre o seu culto e o culto pagão. E aí, para encerrar, a cerejinha do bolo, também não subirás ao meu altar por degraus,
para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Até aqui, olha que interessante. Os templos pagãos tinham degraus. A ideia era fazer locais muito altos de adoração e chegavam ali por escadas. Escadas têm que ser cortadas com instrumento de corte. Só que não apenas isso. O que o Deus fala da questão da nudez? Havia prostituição cultural. Havia prostitutas cultuais e sodomitas cultuais. E aí, quando eles subiam nessas escadas, dava para o povo ver as partes íntimas. Porque era um culto sensual. As prostitutas cultuais praticavam sexo ritualístico nas câmaras dos seus templos. Os sodomitas, prostitutos cultuais, faziam a mesma coisa. E para ficar se exibindo e atiçando o povo nesse culto pervertido, eles subiam mostrando as partes íntimas. Mais à frente, nós vamos ver que vai ser dada uma ordem ao sacerdote no tabernáculo que ele use uma espécie de calçola para proteger, que é para fazer a diferenciação. Lembrando que a sua nudez, ela só é liberada aos seus pais na época apropriada, porque chega um momento que até isso começa a ser restringido. E ao seu cônjuge. Lembra, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. O demais da nudez tem que tomar cuidado. Isso aqui tem um ensino que corre paralelo. Cuidado com os filmes, cuidado com as séries, cuidado com as revistas, com as propagandas. Tem muita gente nua. Tem muita gente se expondo o corpo indevidamente. Cuidado. Percebeu? Tire os olhos. Algumas situações talvez vai te pegar de surpresa, vai ser inevitável, mas e a segunda olhada? Entendeu? Então assim, cuidado, essa questão de expor a nudez é muito séria. Deus criou o leito sem mácula. É um leito que não é profanado. Um homem e uma mulher, unidos em Deus de maneira santa, usufruem a bênção da relação sexual em Cristo. Que inclusive é uma das representações de Cristo à igreja. É um presente de Deus, é um ato de prazer, porém sublime. Coisa que é protegida pelo casamento. Somente nessa circunstância, em mais nenhuma. Se você expor a nudez fora do casamento, você está profanando. Olha que sério. Imagina nossas praias. Percebe? Eu conheço irmãos que só vão para a praia quando a praia é mais vazia, para evitar situações constrangedoras. E eu acho que é correto, acho que o caminho é por aí. Faz muito tempo que eu não vou à praia, mas o dia que eu retornar, vou procurar quando está bem tranquilo. Entendeu? Aí você pode ficar à vontade e tal, não é obrigado a se expor a uma situação constrangedora. Porém, hoje em dia não é só praia, né? Vários lugares públicos, eles andam meio ardidos, a turma anda muito indevida. Mas temos que andar com sabedoria. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Oração do Senhor Jesus. Vamos a algumas aplicações. Tá? Vamos primeiro, Deuteronômio, versículo 6. Você vai 3 livros à frente, passa por Levítico, passa por Números. Deuteronômio 6. Eu pretendo expor Deuteronômio pela graça do Senhor. Deuteronômio 6, versículo 1.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisses na terra, e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha que interessante, o temor do Senhor se manifesta na obediência. Mais uma passagem, volta um pouquinho, Deuteronômio 4, versículo 36, um versículo interessante. Vamos ler o 35, está grifado na minha Bíblia. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as palavras do meio do fogo. Esse versículo dá a descrição do que aconteceu no Sinai. Eles não viram uma imagem de Deus, eles ouviram a voz no meio do fogo, no meio da nuvem. Por isso que nós dizemos que eles não viram. Deuteronômio 5, versículo 24. A outra manifestação. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Olha a aplicação daquela frase que eu coloquei. Percebe? Irmãos, Deus se comunica. Via principal de Deus se comunicar através da Escritura. Segunda via, trazendo partes da Escritura à sua mente. Terceira via, trazendo partes de uma pregação bíblica. Quarta via, sobrenaturalmente, através de uma coisa que nós chamamos de ofício profético. Não estou falando de profetas. Não existem mais profetas. Mas existe um ofício profético, que é exortar, redarguir, consolar, segundo as verdades da Escritura. Necessita ser julgado. E existe uma quinta manifestação, que é um milagre que Deus faz, através dos dons de revelação, a chamada palavra do conhecimento. É uma partícula, uma informação da parte de Deus, que você não tem meios de conhecer aquela informação, apenas sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. E para um propósito maior, Deus revela aquilo com precisão, 100%. Não é Santo Antônio casamenteiro, como tem algumas igrejas por aí. É coisa séria. Exemplo, o dono desse cinto será amarrado dessa forma, lá em Jerusalém. Palavras do profeta Ágabo, apontando o que ia acontecer com Paulo. Como que ele conheceu o futuro? Deus revelou. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 1. Vamos dar uma visitada no Novo Testamento, Hebreus 1. Olha que interessante. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, a principal maneira que Deus usa hoje é para falar através do Filho. Pastor, como que eu sei o que Jesus falou? Leia a sua Bíblia. Você
vai saber exatamente. Se tiver algum trecho difícil, pergunta para o seu pastor. É papel dele. Se o seu pastor não pode responder, ele vai procurar a resposta e vai te mandar a orientação. Deus fala hoje pelo Filho. O que de Deus se pode conhecer, Deus o revelou através do seu Filho. Entendeu? Você quer saber de Deus? Olha para Jesus. Amém? Mesma carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 18. Olha que interessante, antes de ler, esse texto, o escritor de Hebreus está falando da manifestação de Deus no Sinai. Nós temos mais informações aqui. Lembra da revelação progressiva? Esse texto vai explicar melhor. Diz assim, Hebreus 12, 18. Por que não chegastes ao monte papável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Olha os detalhes aqui. Está descrevendo o que aconteceu. O escritor de Hebreus, de maneira inspirada, registra fogo, escuridão, trevas, tempestade, sonido de trombeta e a voz das palavras. Está vendo a descrição completa aqui? E aí ele continua. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com o dardo. O que acontece? O monte foi cercado. Se algum animal passasse aquele limite, morreria. Ninguém poderia passar o limite sem a ordem de Deus. Percebe o que Jesus fez por você? Você não, veja, eles não se achegaram nesse monte, entrando na presença de Deus. Você hoje entra. Está entendendo a comparação do escritor de Hebreus? A seriedade do que é ser cristão? Quem é o nosso Deus? Seguindo, 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Olha que interessante. O próprio Moisés ficou tremendo. Não foi só o povo. Irmãos, o grande Moisés. Quem somos nós perto de Moisés? O grande Moisés ficou tremendo. Essa informação nós só temos aqui, por revelação do Senhor aos seus servos, divinamente inspirada e registrada. Agora, olha o que aconteceu comigo e com você, ao 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ao 24, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. O que está falando aqui a situação da igreja? Você está em Sião. Você está diante da presença de Deus. Quando você ora ousadamente, você entra no Santo dos Santos. Irmãos, eu não fico assombrado, mas creio que tem que ter temor. Tem que ter cuidado. A coisa é muito séria. Textos como esse tem que levar você a pensar de como você tem levado sua vida cristã. Se você é genuinamente um nascido de Deus e está tratando a vida cristã de maneira indevida, você está correndo o risco de uma disciplina. Você está correndo o risco de ser recolhido mais cedo para casa. E não precisa. Basta ser humilde
humilde, ser simples, se achegar a Cristo e de maneira simples andar firme e constante com o Senhor. Errou, pede perdão, muda de atitude, vida que segue. Mas cuidado. Amém? Seguindo mais um pouco, Hebreus 12, versículo 24. Eu comecei a ler. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Esse versículo aqui ilustra aquilo que eu acabei de falar, da questão de você não se afastar do Senhor, de que Jesus é o mediador, é baseado na obra dele que você se achega. Amém? E aí, mais um texto, Hebreus 10, versículo 19, para encerrar. Lembra que Moisés era íntimo de Deus? Vamos ver quem tem uma posição melhor? Ó, que legal. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, nós entramos ousadamente no Santo dos Santos, numa posição inimaginável. Os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram que ser levados àquela posição. Isaías falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Agora, o que é importante aqui? A sua consciência diante de Deus está limpa. Você já falou tudo que tinha que falar? Você já parou para sentar e falar, Deus, nós precisamos ter uma conversa séria. Tem umas coisas que o Senhor já sabe, mas eu preciso falar para o Senhor. Porque, ó Senhor, eu estou errando nisso, eu sei que eu estou errado, não presto mesmo, sou pecador. Isso é ter uma consciência limpa, falar tudo que tem que falar para Deus e abandonar. Porque só falar é remorso. Arrependimento é metanoia, mudança de mente e atitude. Irmãos, meu conselho como pastor, de tempos em tempos, nós temos que fechar a balança. De tempos em tempos, nós temos que conversar com Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos incomoda. Se você está na prática do pecado e não está te incomodando, é porque sua consciência já foi cauterizada. Você está numa situação terrível. Quando a consciência cauteriza, você perdeu a sensibilidade. E aí vai ser necessário o Senhor chacoalhar firme, para você acordar. Não deixa chegar nesse ponto, não insista no pecado, não brinque com coisa séria. Cuidado, nossas atitudes têm consequência. Temos perdão em Deus? Temos. Uma vez salvo, sempre salvo? Sim. Mas, irmãos,
a consequência vem. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando e a pessoa comentava o seguinte: era vontade de Deus que Salomão nascesse do relacionamento de Davi e Batseba, correto? Se aconteceu assim, era. Agora, Davi botou o pé pelas mãos, cometeu assassinato e perdeu um filho. E a espada nunca mais se apartou da casa dele, perdeu mais 3. Será que não era melhor deixar do jeito de Deus? Aí a pessoa fazia uma suposição. Urias morreria como um grande herói. Davi conheceria Batseba. Os dois se relacionariam. Pode ser até que a criança que ia nascer morreria, mas viria Salomão sem aquela mancha. O que eu estou querendo dizer? De uma maneira misteriosa, nossas escolhas têm importância. Você não tem livre-arbítrio, mas você tem livre-agência. Nossas escolhas trazem consequência, cuidado. Um dos perigos da fé reformada é reduzir a vida cristã a um autômato, a um robô. Não é assim. De tudo que depender de você, você tem que buscar fazer o certo, obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos te servir de maneira bíblica, que possamos andar em temor diante de ti, e que o Senhor venha nos livrando de todo pecado e de toda imundícia. Obrigado por tua obra, obrigado por tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.